Bom, vamos voltar para o Congresso Nacional agora, porque a quarta-feira foi marcada por votações importantes na Câmara dos Deputados. Na área da segurança pública, os parlamentares aprovaram, em votação simbólica, o projeto de lei que aumenta muito as restrições para a saída temporária de presos. Agora, o texto vai para as mãos do presidente Lula, que decide se sanciona ou veta esse texto ou partes, desse texto. Também de maneira simbólica, os deputados aprovaram um projeto que faz modificações no novo ensino médio. Quem explica melhor o que é que foi votado, conta tudo pra gente agora, é o Rafael Procópio, falando ao vivo direto de Brasília. Bom dia, Rafael. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Vamos lá, né? Vamos começar por essa questão aí da saída temporária ou então da saidinha, que está bem perto aí de ser finalizada. Como vocês acabaram de dizer, a proposta foi aprovada ontem em votação simbólica lá no plenário da Câmara dos Deputados e por parte da base do governo não foi apresentada qualquer tipo de resistência. O texto mantém a mudança que foi feita no Senado Federal, que prevê o benefício apenas para detentos que querem estudar ou fazer um curso técnico profissionalizante. O objetivo é garantir que os presos consigam ser reinseridos no mercado de trabalho ao fim da pena. Hoje, os detentos têm direito a 5 saídas temporárias por ano, sendo 5 fora da prisão em datas festivas como Dia das Mães, dos Pais e também Natal. Cada vara de execução penal agora de cada estado vai poder decidir se concede ou não o benefício. Esse projeto, pessoal, ele estava parado há 10 anos no Congresso Nacional, mas ganhou força recentemente, infelizmente com uma série de casos que terminaram em morte. Só para a gente ter uma noção, em janeiro agora, esse foi um dos casos mais emblemáticos, inclusive. Um policial militar de BH acabou assassinado por um detento que estava usufruindo da saidinha durante uma perseguição após o roubo de um carro. Inclusive, parlamentares da oposição têm a intenção de nomear aí simbolicamente o nome a lei com o nome desse policial militar que acabou assassinato. O relator da proposta, o deputado Guilherme Derrite, do PL aí de São Paulo, que também é secretário de Segurança do Estado, argumenta que muitos detentos saem e acabam não voltando. A gente vai ouvir um trechinho desta fala. Do ano de 2006 até o ano de 2023, só no estado de São Paulo, mais de 128 mil criminosos saíram na saída temporária e não voltaram para os presídios. Bom, com os dados recentes do Natal do ano passado, quase 57 mil detentos do regime semiaberto saíram para passar o feriado com a família em todo o país e cerca de 3 mil não voltaram. Como esse caso já tramitou nas 2 casas legislativas, Câmara e Senado, resta apenas a sanção ou veto do presidente da República. E em caso de veto presidencial, a proposta volta para o Congresso, que analisa os próprios vetos aí dados pelo Poder Executivo. E agora, falando sobre o novo ensino médio, vai ficar agora com o Senado a análise pelos próximos meses. Não tem uma data específica de quando esse projeto vai ser analisado pelos senadores, e também foi aprovado pela Câmara dos Deputados em uma votação simbólica, que a gente não tem a contagem ali dos votos, mas sim um todo daqueles que estão presentes no plenário aprovam. Então é mais uma questão de sim ou não do que uma contagem de votos. Essa matéria ela foi repensada e chegou-se a um consenso depois de muita negociação envolvendo o governo e o relator do texto, que é o deputado e ex-ministro da Educação, Mendonça Filho. Inclusive, a gente vai ouvir um trechinho da fala dele dizendo sobre toda essa questão aí do novo ensino médio. O bom senso, quando se tem uma boa política, prevalece. E o debate se estabeleceu: tudo que é feito pode ser aprimorado, tudo que é feito pode ser transformado para melhor. E eu creio que a partir da iniciativa do atual governo, do presidente Lula, se remeteu ao parlamento, no caso a Câmara dos Deputados, uma proposição que tem o objetivo de mudar o ensino médio, transformá-lo. Em dezembro do ano passado, pessoal, o parlamentar que a gente acabou de ouvir, Mendonça Filho, diminuiu a quantidade de carga horária para disciplinas obrigatórias apresentadas pelo governo para 2.100 horas. Depois de muito debate, um acordo foi feito para manter a proposta original do governo, que previa 2.400 horas de disciplinas obrigatórias ao longo dos 3 anos do ensino médio. São elas ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática. Além disso, o projeto também estabelece outras 600 horas para matérias optativas, totalizando 3.000 horas. No modelo atual, os alunos estudam cerca de 1.800 horas para essas disciplinas. Mesmo com toda essa movimentação, a base governista não ficou completamente satisfeita e considerou que o que aconteceu foi o possível para esse momento. Inclusive, esse termo a gente tem ouvido bastante em algumas situações que passaram pelo Congresso Nacional. Esses acordos entre base e o chamado centrão, que muitas vezes todos não saem completamente satisfeitos, mas afirmam que foi o possível para o momento.
O formato do novo ensino médio tem sido debatido no Congresso porque o texto aprovado em 2017 durante o governo de Michel Temer, que tinha inclusive Mendonça Filho como ministro, é bastante criticado por alguns especialistas, pesquisadores, professores e estudantes. Por essa proposta agora, 60% da carga horária ficaria com as disciplinas obrigatórias e 40% para as optativas. Pelo novo texto, que ainda precisa ser analisado pelos senadores, as aulas obrigatórias passam a ocupar 80% da grade e, é claro, agora a gente fica de olho aí como o Senado Federal vai tocar essa questão do novo ensino médio e como é que o presidente da República vai tocar aí a aprovação da questão da saidinha. E aí é impressionante, né? Sobre o ensino médio, Rafael, eu estava conversando aqui, já que a Carla começou o jornal falando de TBT, tem um ano mais ou menos, nós estávamos nesse mesmo espaço cobrando uma ação e uma mudança efetiva no que aconteceu no ensino médio com a reforma do novo ensino médio. Agora é novo, novíssimo, novíssimo, né? Porque mudou de novo, deve mudar de novo a partir dessa aprovação. Tem todo o trâmite ainda até para que comece de fato a valer. Uma das principais diferenças, e era o principal embate entre o MEC e o Congresso, dizia respeito à distribuição das horas aula do novo ensino médio entre aquelas disciplinas obrigatórias, aquelas previstas na Base Nacional Comum Curricular, e as recém-criadas, as tais disciplinas optativas ou os itinerários formativos. Houve muitas queixas de pais, professores e educadores em relação a esses itinerários formativos e a redução da carga horária das disciplinas obrigatórias, ou as disciplinas consideradas mais tradicionais no currículo brasileiro, não é? Agora, uma volta, uma retomada da quantidade de horas de aula dessas disciplinas. Então, uma volta àquilo que a gente tinha um pouco antes da implementação dos itinerários. Ainda assim, a gente vai seguir por mais um ano, pelo menos, sem que haja efetivamente uma mudança, porque ninguém vai mudar no meio do caminho. Haverá um período de adaptação também. Então, mais um ano aqui, ou seja, o ano passado todo a gente falou disso, e nesse ano aqui, em que os professores, os educadores, os pais de alunos seguirão preocupados com a formação dos estudantes no ensino médio, porque ficou uma coisa largada. Cada estado, cada escola tocava a coisa dos itinerários à sua maneira, né? Então vamos ver se ao longo desse ano essa discussão avança de fato nas próximas votações, para que a partir do ano que vem ou a partir da adaptação a gente retome aquelas aulas obrigatórias ou a quantidade de aulas obrigatórias dessas disciplinas já mais tradicionais e uma redução dessas disciplinas optativas, já que houve inclusive muita dificuldade da aplicação dessas disciplinas e o entendimento da funcionalidade real dessas disciplinas optativas. Vamos seguir acompanhando. Valeu, Rafael. Obrigada. Bom trabalho.